Inglaterra. Já uma vez dominada pelos romanos, esta pequena nação ergueu-se para se tornar um dos maiores e mais poderosos impérios da história. Seu território espalhava-se pelo mundo e incluía todos os continentes. It was unimaginably large. Tecnologia, inovação e ambição. Eram essas as ferramentas com que foi construído o grande império e a formidável marinha britânica, cuja hegemonia exerceu o domínio de todos os mares. The Royal Navy is like the Microsoft of the global system in the 18th and 19th century. They are everywhere. O Império Britânico criou símbolos de domínio que até hoje provocam admiração. Mas as bases do Império foram erguidas com muito sangue derramado e incansável busca de conquistas. Construindo o Império, a Grã-Bretanha, aço e sangue. 410 depois de Cristo. O mais poderoso império que o mundo já conhecera sofria um ataque irresistível. Em um ponto remoto da Grã-Bretanha, as invencíveis legiões romanas batiam em vergonhosa retirada. Atrás de si deixavam um vácuo militar e político. Pela primeira vez em mais de 400 anos, a vulnerável ilha teria de prover a própria subsistência. Era o fim de um império e o início de outro. The sun never sets on the British Empire. I've heard those words all my life, ever since I was a kid, even though I've never lived in England, and that empire is long gone. Hello, I'm Peter Weller. At its height, the British Empire covered almost a quarter of the Earth's land mass, some 14 million square miles, and if you think about that, that's just staggering. But how did an island, if you will, in the middle of the North Atlantic come to be such a behemoth empire? Well, in the early 400s AD, when those Roman citizens were fleeing in the face of an onslaught of Vikings and Jutes and Angles and Saxons, some of those marauding and plundering people decided to stay. Maybe they liked the temperate climate. And after several centuries, they'd organized and developed themselves into somewhat of an Anglo or English identity. But with the death of the last true Saxon king, Edward the Confessor, the door was open for another people to step in, the Normans, who were essentially descendants of the Vikings living in northern France. And at the Battle of Hastings in 1066, the Normans did that very thing. They took England under the leadership of a man named William, who we call today William the Conqueror. Grande e ambicioso guerreiro, nada poderia impedi-lo de se tornar rei da Inglaterra. To conquer another country like England, you couldn't really be a sort of touchy-feely kind of person. You had to be a very strong leader, and that's what he was. He was a brutal man. Em 1066, Guilherme agiu. Reuniu um exército de normandos e invadiu as praias da ilha. Durante longas horas, seus homens fustigaram o exército do rei Haroldo, perto da cidade de Hastings. No fim do dia, com uma única batalha, Guilherme havia conquistado a Inglaterra. A seguir, trataria de imitar os romanos e iniciaria a construção de uma série de edifícios que transformariam a paisagem inglesa. He imposes himself on England and he builds these castles around the country. Now we look at castles and we think, don't they look nice? The Norman castle is not nice. It was big, it towered over your town, and it was a reminder to say that you are under us now. And of course the biggest one he builds is the Tower of London. Guilherme desejava uma fortaleza intimidante. Escolheu um ponto na margem do Tâmisa, onde havia ruínas romanas. Para a nova torre, ele as utilizaria como fundações e como lembrança do legado romano de poder e glória. O complexo incluiria uma muralha defensiva que cercava a imponente torre de mais de 30 metros. Seria a maior fortaleza de Londres.
So it's really built to scare everyone off and to say, you know, this country is mine, I'm not going anywhere, I'm staying, and don't think that anyone can get rid of me. Of course, the people they use to build it are the locals who have to do it, so they use them effectively as slave labor. Construindo sobre as muralhas romanas, os trabalhadores primeiro fizeram uma barreira em volta. Na ala norte e sul, onde não havia fundações romanas, escavaram valas e ergueram uma paliçada de madeira como barricada. A seguir, começaram a trabalhar na torre em si. Durante 700 anos, a Inglaterra se apoiara em construções de madeira. Agora, Guilherme traria de volta a grandiosidade das técnicas de engenharia romana. Primeiro, Guilherme mandou construir a Torre de Pedra. Como não confiava no material local, importou o melhor calcário da França. Os engenheiros incorporaram arcos e abóbadas na estrutura que suportariam bem a torre. Dentro da majestosa catedral, os trabalhadores ergueram várias abóbadas interligadas entre si, o que permitiu que o edifício se apoiasse em 4 pilastras. As janelas também ganharam maior espaço para iluminar o grandioso interior. It was a great feat for that time because the English were used to building in wood, so I think it was rather miraculous for them to see this enormous structure go up. It was really impregnable. I mean, the walls were tremendously thick and there were just little slits to look out from. O austero castelo servia de residência real, fortaleza e prisão. A intimidação era reforçada pela resposta rápida contra quem quer que ousasse desafiar o rei. You get armed men, and they go up and they land on your doorstep. They will drive you out of your home. They will burn your home down. They will burn your crops, so you've got nothing to live on. And a lot of killing, of course. A torre estava quase pronta em 1087, quando Guilherme morreu, pondo fim a 21 anos de um reinado agitado. A imponente fortaleza ficou como lembrança de seu poder e tirania até os dias de hoje. Uma série de reis normandos sucederam a Guilherme e continuaram as obras no complexo. Mas somente 400 anos depois é que a torre teria sua mais sinistra fase. O rei que a iniciou, porém, não era normando. Nascera da tradicional família inglesa Tudor e se tornaria um dos mais cruéis governantes da história da Inglaterra. Seu nome era Henrique VIII. O apetite de Henrique era lendário, quer por comida, quer por mulheres, quer por poder. Ele também queria um filho que um dia herdaria a coroa. The best way to fulfill your duty and your destiny as a king is to produce a safe line of male heirs. And if you look at the portraits of Tudor gentlemen, they're standing with their legs apart and their hands on their hips with these big codpieces. That is not by accident. That is saying, I am virile. Look at me, I can produce families. So son is a sign of manhood. Quando a primeira esposa, Catarina de Aragão, não lhe deu um herdeiro, Henrique voltou-se para uma das damas de honra, a atraente Ana Bolena. He falls absolutely hopelessly in both in love and in lust with Anne Boleyn, because Anne is a very, very sexy lady, and she knows it. There's only one problem. How do you get rid of your wife? Apart from murdering her, of course. And the answer is, you've got to divorce her. Quando o Papa recusou-se a dar o divórcio ao rei, este teve um acesso de raiva. Se não podia controlar o Papa, ele simplesmente o substituiria. E rompeu de imediato todos os laços com Roma, declarando-se chefe da nova igreja anglicana. Henrique agora tinha poder absoluto em seu reino. Divorciou-se de Catarina e coroou Ana rainha. Mas quando ela também não pôde lhe dar um herdeiro, acusou-a diretamente de adultério. The case is made as damaging as it's possible to be, that she's not just having one affair, that she's having a string of affairs, that there are sort of orgies going on in the palace, and Henry is only too ready to believe a lot of this. Henrique mandou prendê-la na Torre de Londres, que aumentara bastante. O complexo agora se estendia por mais de 7 hectares e tornara-se impenetrável.
A paliçada, além de